Estamos em Campos Novos, Santa Catarina. Gerson, Mauro, Tudo bem? esses caras são da Portal Hidroenergia, eles são parceiros da Cogeco. A Cogeco que tem esse DNA de trabalhar com energia limpa e renovável e sustentável. Quando fala em hidrelétrica, pensa que vai ter um grande lago. Você vai inundar grandes porções de terra para formar um lago. Aqui não é o que acontece numa CGH, certo? Com certeza. Me explica um pouco como funciona essa dinâmica aqui. O desnível total do empreendimento é de 22 metros. Aqui na montante, aqui na captação da água, nós chamamos de tomada d'água, que é essa portas, enfim, para a gente regular a quantidade de água que nós vamos utilizar. Daqui até a geração, que é onde estão as turbinas, no total 22 metros. E é isso que faz. É isso Força que faz mecânica, geração de energia. Uma Quer forma prática de você entender, Richard, esse canal que a gente chama de canal de adução, ele serve para quê? Para levar a água até o melhor local, para, através da câmara de carga, ele entrar nos condutos forçados e fazer o processo de movimentação do eixo e consequentemente, a movimentar o gerador e produzir energia. O fluxo natural do rio é mantido, o órgão ambiental é que estipula uma vazão mínima, né? Ou seja, pega num período de seca, o rio
Estamos em Campos Novos, Santa Catarina. Gerson, Mauro, Tudo bem? esses caras são da Portal Hidroenergia, eles são parceiros da Cogeco. A Cogeco que tem esse DNA de trabalhar com energia limpa e renovável e sustentável. Quando fala em hidrelétrica, pensa que vai ter um grande lago. Você vai inundar grandes porções de terra para formar um lago. Aqui não é o que acontece numa CGH, certo? Com certeza. Me explica um pouco como funciona essa dinâmica aqui. O desnível total do empreendimento é de 22 metros. Aqui na montante, aqui na captação da água, nós chamamos de tomada d'água, que é essa portas, enfim, para a gente regular a quantidade de água que nós vamos utilizar. Daqui até a geração, que é onde estão as turbinas, total 22 metros. E é isso que faz. É isso que Força faz mecânica, geração de energia. Uma Quer forma prática de você entender, Richard, esse canal que a gente chama de canal de adução, ele serve para quê? Para levar a água até o melhor local, para, através da câmara de carga, ele entrar nos condutos forçados e fazer o processo de movimentação do eixo e consequentemente, movimentar o gerador e produzir energia. O fluxo natural do rio é mantido, o órgão ambiental é que estipula uma vazão mínima, né? Ou seja, pega num período de seca, o rio nunca vai secar, pode parar as turbinas, mas o rio não seca. Isso é ambientalmente correto porque você precisa manter esse fluxo natural vivo. O acompanhamento dos profissionais da área de biologia, ele se dá sempre, não só antes, mas durante a própria operação, é isso? Com certeza. Exatamente. Inclusive, nesse momento, nós temos 10 programas ambientais em andamento. Quando iniciou o licenciamento, foi feito esse levantamento geral para analisar e, enfim, efetivar esse estudo e saber o que realmente tem aqui. Nesse momento que nós estamos em operação já, foi levantado 17 espécies a mais do que o momento que foi feito o licenciamento propriamente dito. Cogecon, pegando energia limpa, renovável e sustentável. É um orgulho poder participar desse processo. Eu sou a Letícia Pencal. Eu sou a Fabiana Leal, somos proprietárias da Academia Alter Ego. Estamos já há 6 anos no ramo de atividade física. Estamos instalados em Curitiba e o nosso propósito é trazer maior qualidade de vida para as pessoas. Para toda a família. Nós temos várias práticas de sustentabilidade na academia. Então a gente não usa papel toalha, usamos secador de mão, não é ar-condicionado, é climatizador. Então, Mas é fresquinho aqui. Sim, a gente sempre está em busca de inovação, trazer conforto, mas pensando dessa parte sustentável, ambiental também. Bom dia, pessoal. Um prazer estar aqui com vocês, começando 8h30 em ponto, né? Acho que todo mundo tem seus compromissos, então vamos começar. Essa live é para a gente tratar do modelo de locação de usinas, né? O modelo da Cogecon de locação de usinas. Para quem não me conhece, eu sou Roberto Corrêa, sou diretor de geração distribuída da Cogecon, né? Então eu que exerço esse papel aqui na companhia. E o objetivo da gente fazer essa live é para que a gente de fato possa esclarecer, né, várias dúvidas, várias questões que envolvem o nosso contrato de locação de usinas, né, que basicamente o que todo mundo fala é a venda da energia, né? Então a gente vai trazer aqui alguns pontos principais em relação a esse contrato de venda de energia, né, e vamos tirar algumas dúvidas posteriormente aos pontos que eu trouxe aqui. Tá? Então, eu vou apresentar aqui os principais pontos que são sempre trazidos aqui para nós, tá? Para que a gente esclareça isso. Esse vídeo vai ficar salvo aqui depois. A ideia é que a gente divida ele em alguns tópicos para que vocês possam acessar individualmente depois. Tá? E depois, no último slide ali, eu vou abrir para as perguntas que a gente vai respondendo especificamente as perguntas. Ok? Então sejam muito bem-vindos e vamos começar a nossa live. Bom, primeiro ponto, né? Quais são os contratos que são celebrados com a Cogecon? Né?
Os contratos... Deu certo aí? Peraí, deixa eu só fazer um ajuste aqui. Deu? Então, quais são os contratos que são celebrados com a Cogeco? Nós celebramos 3 contratos com a Cogeco. Basicamente não são 3 contratos, são 3 documentos. Um deles é um contrato. O primeiro é o contrato de locação de equipamento, ou seja, é o principal instrumento que vai reger a nossa relação comercial daqui para frente. Nele vão estar estabelecidos qual que é a potência da usina, qual que é a descrição do empreendimento, fonte de geração, potência, localização, questão de prazo de contrato, questão de formato de pagamento, condições de remuneração, enfim, todas as bases contratuais, inclusive a maioria do que nós vamos falar aqui, elas vão estar descritas nesse contrato. Depois nós temos dois outros documentos complementares, que é a declaração de uso do imóvel, que ela serve basicamente para a gente utilizar isso na concessionária para fazer a troca de titularidade. Para quem não está familiarizado com o processo, depois que você pede o parecer de acesso de uma unidade geradora, posteriormente, quando ela vai entrar em operação, essa titularidade dessa unidade consumidora, ela precisa estar em nome da cooperativa, da Cogeco. Então essa declaração de uso do imóvel, ela nos permite fazer a troca de titularidade da unidade titular que fez o pedido de conexão inicialmente para o nome da Cogeco. Então, esse documento é o que nos permite fazer a troca de titularidade. Além disso, nós temos a carta lateral. O que é essa carta lateral? Ela traz um detalhamento mais específico sobre o que nós chamamos do índice de inflação energética. Então, ela vai detalhar como que vai funcionar esse reajuste do contrato através da inflação energética. Como que ela detalha isso? Ela mostra como que você entra no site da ANEEL, busca a nova resolução homologatória, para comparar com a tarifa que você tinha anteriormente, você aplica e você encontrar o percentual que você vai aplicar para reajustar o contrato de locação da usina para o próximo ano. Então ele, na verdade, é um documento que esclarece e deixa mais claro e transparente as premissas do negócio em relação ao reajuste do preço da energia. Então esses são os 3 documentos que são assinados quando efetivamente a gente vai fazer o fechamento de um contrato de usina. É muito importante esclarecer, os 3 contratos têm que ser assinados em conjunto. Se você assinar só o contrato de locação, no nosso sistema o contrato vai estar como não assinado completamente. Então, de fato, ele não vai entrar no fluxo de continuidade do processo para que a usina dê o devido encaminhamento para que ela entre em operação, comece a compensar os créditos e por aí vai. Então é muito importante que vocês orientem aqueles que estão assinando o contrato para que de fato sempre assinem os 3 documentos. Eles vão ser sempre mandados em conjunto e vocês precisam assinar os 3. É muito fácil assinar hoje, você recebe um e-mail com o link para você acessar, todo o processo é digital, não tem mais nada físico, então é muito simples, é muito fácil, é só tomar cuidado para que de fato os 3 documentos sejam assinados em conjunto, ok? Então esses são os 3 contratos que nós celebramos quando fazemos o fechamento da usina: contrato de locação de equipamento, declaração de uso do imóvel e a carta lateral, ok? Bom, fundamentação legal sobre os nossos contratos. Muita gente olha aquele artigo da resolução 482 e hoje ele foi transplantado para 14.300, que fala que você não pode fazer a locação de terrenos ou propriedades ou telhados em que o arrendamento se dê em unidades de reais por energia elétrica. Isso é um ponto que sempre nos perguntam, no sentido de que se a operação que nós estamos fazendo ela está sendo feita de uma forma correta. Então eu deixo muito claro a vocês e coloco esse slide aqui para explicar qual que é a origem e qual que é regulatoriamente o fundamento dos contratos que a Cogeco hoje firma com os geradores. A ANEEL
junto com este documento, ela emitiu uma nota técnica também, que ela permite que exista alocação de equipamentos em que o pagamento se dê pela performance, em que a performance ela pode estar atrelada a uma parcela fixa e a uma parcela variável, e que esta parcela variável ela pode variar, né, de acordo com a performance do equipamento. Tá? Então os nossos contratos, primeiro, eles não tratam de locação de terrenos ou telhados. Nós tratamos da locação de equipamentos. Quando a gente trata da locação de equipamentos, a gente sai desse artigo da ANEEL parcialmente e foca, né, na parte de locação de equipamentos, em que a regulamentação diz que você pode ter uma parcela fixa e uma parcela variável. E é justamente aquilo que nós aplicamos nos nossos contratos. Então nós temos um contrato de locação de equipamento, em que você tem um valor fixo de locação. Você vai ver lá, né, nos nossos contratos, lá que você tem um valor fixo de locação e que você tem um pagamento pela performance desse equipamento. Ou seja, quando você tem um valor fixo de locação, que ele é lastreado pelo fator basicamente de capacidade da usina, você vai ter uma parcela fixa de 80% a 90% do valor do contrato e você vai ter um variável que é de 10% a 20%, que é a oscilação da geração ali da energia solar ao longo dos meses. Então é muito claro que hoje os contratos que nós aplicamos, eles seguem 100% a regulamentação, primeiro, porque são contratos de locação de equipamento, segundo, porque eles tratam de performance de equipamento e eles possuem um valor fixo. Tá? Então vocês fiquem absolutamente tranquilos que os nossos contratos eles seguem 100% a regulamentação hoje determinada pela ANEEL. Tá? Mas aí você me pergunta, ok, mas nós temos uma questão que fala do preço da energia. Sempre que a gente fala de um preço de energia, quando vai uma oferta de energia, vai um preço em reais por megawatt. Sim, claro que vai um preço de reais por megawatt. Nós estamos tratando do setor elétrico de energia, né? Nós estamos falando de energia elétrica. Energia elétrica se fala numa linguagem em reais por unidade de megawatt. Então não tem como a gente não utilizar este linguajar quando a gente trata de uma oferta comercial, quando a gente trata de fato de uma proposta, mas quando você recebe o contrato efetivamente, que é o que está sendo enquadrado na regulamentação, você segue 100% aquilo que está determinado pela lei, ok? Então, apesar de a gente tratar comercialmente o assunto como uma venda de energia, no final das contas, o que nós temos é um contrato de locação de equipamentos com um valor fixo e um valor variável pela performance, de acordo com o que manda a lei. Ok, pessoal? Esclarecido? Vamos para a próxima. Bom, e se eventualmente, né, a gente já falou aqui, né, que o termo venda é um termo comercial. Então, se eventualmente, se tiver interesse de fazer... Tudo certo aí? Não. Tá. Desculpa, pessoal. Vamos voltar aqui. Então, quando você... Deu? Já voltei. Então, qual que é o passo a passo para a gente fazer a formalização desse processo comercial, né? Primeiro, você pode entrar em contato com a gente através de um dos nossos representantes, tá? Um dos nossos representantes ou diretamente pelo nosso site. Ali você vai ter um link direto do WhatsApp ali para você entrar em contato com a gente vai estar direcionando você para um dos nossos representantes, mas se você já tiver um contato, você pode solicitar diretamente para ele uma proposta comercial para a gente estar formalizando aí a entrada em operação dessa nova usina. Depois disso a gente vai fazer uma oferta, né, de compra de energia, mas na verdade é o preço que vai lastrear o nosso contrato de locação na parcela fixa. Tá? E para isso, para que a gente possa formalizar essa proposta, a gente precisa minimamente, tá, qual que é a potência dessa usina, qual que é a fonte de geração dela e qual que é a concessionária que vai atender. Tá? Essas premissas são as premissas que vão lastrear a oferta da aquisição, da locação desta usina. Tá? Posteriormente, em havendo um entendimento de que os valores, de que as condições elas estão favoráveis, elas estão de acordo com aquilo que
né, se entende que faz sentido seguir, é gerada uma minuta contratual. Tá? Aqui eu deixo bem claro, pessoal, que nós, né, não disponibilizamos minutas avulsas. Tá? Muitos nos pedem minutas avulsas. Eu preciso entender como é que é o formato de contrato, etc. e tal. Bom, nós não disponibilizamos por alguns motivos. O primeiro motivo é que, como vocês já viram ali anteriormente, este contrato ele é muito regulado, ou seja, ele é 100% feito em cima da regulamentação tanto da ANEEL quanto das demais leis que formam o arcabouço legal da geração distribuída. Portanto, não há muito o que ser discutido e que nós não podemos fazer alterações significativas nele, né? Segundo ponto é que as alterações e o controle desses documentos é muito sério, né? Nós não podemos disponibilizar uma minuta em branco que permita que qualquer um faça alterações e fale em nome da Cogecom, isso é muito sério, né? E também não podemos permitir que as novas alterações que são feitas nesse contrato, elas podem gerar algum ruído se de certa forma nós tivermos uma minuta em branco. Sempre que nós geramos uma minuta, você gera um rastreamento desse processo e você sabe exatamente qual a versão que foi mandada, quais foram as condições de negócio, etc. e tal, e tudo funciona de uma forma muito mais natural. Então deixo claro que nós não enviamos minutas em branco, tá? Justamente porque o negócio é extremamente regulado, então não nos permite fazer alterações, e também por uma questão de controle e manutenção, né, das premissas já pré-estabelecidas no contrato. Tá? O contrato também ele é muito simples, ele não tem grandes complicações, ele é bastante objetivo, tá? Então não tem muito o que discutir em termos de alteração. Okay? Então, havendo o aceite, né, da questão do contrato, o contrato segue para assinatura e aí posteriormente ele segue para um fluxo de entrada em operação. A gente pode até posteriormente fazer uma live sobre qual que é o fluxo desse processo depois que o contrato é assinado. Tá? Isso é bem bacana, vamos deixar na agenda aqui para fazer. Então o contrato foi assinado, ele vai entrar no fluxo de entrada em operação. Deu aí? Tá. Bom, muitos me perguntam também, mas Roberto, quais são as garantias que esse contrato oferece? Né? Quais são as coberturas? O que esse contrato está cobrindo, né, em relação àquilo que eu estou fechando? Né? Bom, pois bem, como nós já falamos, né, isso se trata de um contrato de locação de equipamento. Né? Então, se é um contrato de locação de equipamento, você já entendeu que nós temos uma parcela fixa, né, e uma parcela que é variável, pequena parcela, pela performance da usina. Né? Ou seja, não haverá nenhuma possibilidade de desconto por inadimplência, tendo em vista que a responsabilidade do gerador é garantir a performance da usina, ou seja, a parte de inadimplência é uma responsabilidade que fica com a Cogecom, bem como não haverá descontos decorrentes, né, de sobras de energia. Vamos supor que uma unidade consumidora cooperada à Cogecom teve um excedente de energia alocado naquela unidade consumidora. Isso também não afeta em absoluto a parcela de recebimento do gerador, tá? Bem como não haverão multas ou penalidades pela ausência de geração. Vamos supor, por exemplo, que numa eventualidade essa usina ela pare de gerar energia por algum problema técnico, tá? Então ela vai ter, né, uma redução da sua geração e aí de fato isso vai incorrer, né, numa performance baixa nessa excepcionalidade. Nesta excepcionalidade, o que vai acontecer? Simplesmente você vai receber uma parcela menor do que você recebe normalmente porque a performance foi abaixo daquilo que estava previsto. Tá? Então, pessoal, de uma forma absolutamente resumida, os contratos da Cogecom, eles garantem que você vai receber por tudo aquilo que você gerou, por toda a performance mensal da usina e ponto final, ok? Bom, mas já entendi que a Cogecom me garante aqui qualquer risco comercial, né? Ou seja, e qualquer risco de vacância, leia-se vacância por sobra de energia. Mas qual que é a possibilidade da Cogecom em si, ela me garantir que ela tem lastro, que ela tem condições financeiras de garantir esse negócio? Afinal, a gente está falando de um negócio de energia, de um contrato de longo prazo, e que de fato existe essa preocupação. Né?
Nós não podemos garantir nada nesse mercado, em qualquer mercado, né? Hoje, qualquer um que fala que é 100% garantido está mentindo, né? 100% de garantia não existe em lugar nenhum. O que existe aqui é uma mitigação máxima desse risco e nós trabalhamos para que isso aconteça. Então a Cogeco hoje, ela oferece a maior solidez do mercado na geração distribuída compartilhada. Nós somos a primeira cooperativa de geração distribuída compartilhada do país. Isso nos deu uma capacidade de aprendizado muito grande. Tá? Hoje nós somos mais de 30 mil cooperados, já que nós atendemos. Isso nos dá uma robustez, uma capacidade de trabalhar, né, com muita experiência, com muita bagagem. Temos o maior portfólio de geração do país, são mais de 400 megawatts hoje entre operação, desenvolvimento e implantação debaixo do nosso guarda-chuva aqui. Então, temos hoje um volume de energia muito grande para administrar. Isso nos traz uma capacidade de gerenciamento, de inteligência e de capacidade financeira muito grande. Né? Estamos presentes em 8 estados da federação, então já temos um relacionamento com as principais concessionárias do país. Isso faz bastante diferença, né? Você entender o modus de operante de cada uma. E o mais importante, nós somos a única empresa que possui um contrato de seguro garantia contra inadimplência. Ou seja, toda eventual inadimplência que nós temos hoje na nossa carteira, apesar de termos uma capacidade gigantesca de fazer análise de crédito dos clientes que entram na Cogeco e também entender quem são esses cooperados que estão atendendo, é impossível que você tenha uma inadimplência zero. Né? Sempre há uma inadimplência. E mesmo essa inadimplência, hoje a Cogeco possui um seguro garantia que garante que esta eventual inadimplência será coberta. Ou seja, se a Cogeco tem uma garantia de que ela vai receber todos os recebíveis a qual ela tem direito pelo crédito depositado, isso dá uma confiança muito grande a você, gerador, que você vai receber pontualmente em dia, como hoje os mais de 300 geradores que estão na nossa base recebem absolutamente em dia. Temos muito orgulho em dizer que nunca atrasamos o pagamento de uma usina, bem como jamais executamos qualquer tipo de desconto, né, referente a questões que não foram acordadas no contrato, ou seja, recebe sempre pela performance e por aquilo que gerou, ok? Então podem ficar tranquilos que a Cogeco hoje é a empresa que oferece a maior solidez do mercado. Temos um outro ponto aqui, tá? Esse ponto é... Peraí. Deu? Tá. Bom, temos aqui um ponto que é bastante importante, que sempre o pessoal me pergunta em relação à questão da geração compartilhada ou autoconsumo. Em quais situações será aplicado, né, a possibilidade da geração compartilhada e do bônus de autoconsumo, tá? Apesar de estar muito claro nos nossos contratos, nos documentos que nós firmamos, tá? Eu vou deixar registrado aqui esse ponto, tá? Primeiro ponto, toda a precificação de contrato, toda a oferta, ela que é firme, ela parte da precificação da geração compartilhada, tá? Por quê? Porque a geração compartilhada é o formato em que nós conseguimos operar no mercado sem a necessidade de ter que dedicar a energia para um único CPF ou CNPJ. Ou seja, o preço firme que garante o pagamento a longo prazo dessa usina deve ser o da geração compartilhada. Tá? Eventualmente, na possibilidade do estado em questão onde a usina está localizada ter aderido ao CONFAS ou a qualquer outro mecanismo que permita a isenção do ICMS pelo autoconsumo, né? E na eventualidade de nós termos um único CPF ou CNPJ em que a soma do consumo das unidades consumidoras ela seja suficiente para atender a demanda de uma única usina, nós vamos ter o bônus do autoconsumo remoto. O que é esse bônus do autoconsumo remoto? Todo o ICMS referente à compensação da tarifa de energia vai ser repassado para o gerador como um bônus. Ou seja, além do preço da geração compartilhada, do preço de locação, vai haver um bônus que é referente ao repasse desse ICMS do autoconsumo, certo?
Mas vamos lá, deixo muito claro, isso se trata de um bônus. Não há qualquer tipo de garantia que a Cogeco possa oferecer e ninguém pode oferecer. Pessoal, vou refrisar, ninguém pode oferecer garantia de autoconsumo remoto por dois principais motivos. Primeiro, a adesão ao CONFAS é de livre e espontânea vontade dos estados. Ou seja, como que você vai garantir algo que não está sobre sua decisão? Se eventualmente os estados não aderirem mais ao CONFAS, simplesmente esse benefício cai por terra. Ou seja, nós temos exemplos aqui do estado do Paraná e do estado de Santa Catarina que aderiram ao CONFAS por 4 anos e não renovaram mais o seu convênio. Ou seja, aqueles que garantiram a isenção do ICMS hoje não conseguem garantir mais, porque de fato os estados não renovaram o seu convênio. E vamos deixar muito claro que o convênio com o CONFAS ele não tem prazo. Ele pode começar hoje e terminar amanhã. Qualquer mudança de governo pode interferir nisso. Então, é uma situação que não depende de nós garantirmos este benefício. O segundo ponto é, este consumidor, esse CPF ou CNPJ, hoje ele é muito escasso no mercado. É difícil você encontrar um único CPF ou CNPJ que juntos tenham uma demanda suficiente para atender a demanda de geração de uma usina. A Cogeco jamais faz troca de titularidade para compor uma situação de alto consumo. Nós sempre vamos pegar CPFs ou CNPJs em que essa mesma carteira, nesta mesma atividade, juntos somem uma única demanda. E além de você ter esse cliente hoje muito escasso, você tem um outro ponto, que não são todos que se aplicam a isso. Por exemplo, as empresas de telefonia, pela opção tributária que elas têm, elas se creditam desse ICMS, ou seja, isso não é custo para elas. Então você não consegue colocar isso na base e mesmo que você faça um autoconsumo com elas, você não consegue trazer esse recurso para remuneração do gerador. Então você tira uma grande parcela que poderia estar recebendo este autoconsumo. E aí você fica com uma parcela ainda menor que basicamente você fica com redes de farmácia, redes de eletroeletrônico e algumas outras oportunidades, mas que de fato elas se tornam limitadas. E por essa limitação, tanto de não ter a condição regulatória de manter esse benefício, quanto também a escassez da oferta de consumidores, é que isto não pode ser garantido em hipótese alguma. Então a nossa sugestão como Cogeco é que sempre se trabalhe, quando vai fazer qualquer tipo de projeção financeira, é que de fato você trabalhe com o preço da geração compartilhada e eventualmente você tenha esse benefício como um bônus, mas que de fato não seja considerado o preço de alto consumo como preço de oferta firme da Cogeco. Ok? Estamos esclarecidos? Vamos para o próximo. Aqui repetiu. Tem que fazer de novo aqui? Tá. Bom, muitos me perguntam também como que ocorre o reajuste do contrato de energia, né? Como que a gente faz esse reajuste? Bom, os nossos contratos de locação, eles são reajustados pelo que nós chamamos de inflação energética. Esse é o nome do índice que nós aplicamos para fazer a correção dos nossos contratos de locação. E como que ele ocorre? Anualmente, né, todas as concessionárias de energia, elas possuem uma data específica para a correção do seu preço da energia. Tá? Então, na mesma data em que estas concessionárias elas vão estar fazendo a correção do seu preço, nós vamos estar também aplicando esse mesmo índice para o nosso contrato de locação. Okay? Então, aquela carta lateral que nós enviamos junto para a assinatura, ela detalha exatamente como que funciona esse modus operandi para que fique muito claro para todos os geradores como que isso é aplicado. Ela ensina como entrar no site da ANEEL, como baixar a resolução homologatória atualizada com o preço e como fazer a comparação com a oferta vigente aplicando o reajuste. Tá? Então o processo é extremamente transparente. Historicamente, a inflação energética ela é mais alta que os índices GPM, IPCA, etc. e tal. Tá? Nós temos aí um histórico de 6% de índice de inflação, né, ao longo dos anos.
e a inflação energética está na casa dos 9%. É claro, pessoal, tem concessionárias que têm reajuste negativo, tem concessionárias que têm reajuste acima dessa média. Isso é só um parâmetro, tá? Para que de fato a gente faça qualquer tipo de previsão futura. Mas isso de forma alguma, isso eu deixo muito claro, de forma alguma representa qualquer compromisso da Cogecon em relação a garantir este tipo de aplicação e também, principalmente, algo que nós não fazemos é fazer ofertas de preço de energia garantindo reajustes de energia, tá? Nós sempre trabalhamos com o preço da resolução vigente e sempre aplicamos o reajuste das resoluções próximas. Jamais fazemos oferta de preço com reajuste garantido, travado, tá? A gente já encontrou aí propostas, né, de empresas que, quando está próximo do reajuste, o pessoal chega, já aplica esse reajuste, porque viu em algum lugar que isso vai acontecer, mas de fato não existe a confirmação, e aí já coloca, né, o reajuste como garantia de preço e oferta em nome da Cogecon. É isso que é o mais sério. Então deixo muito claro, a Cogecon não faz ofertas de energia especulando reajuste de preço de energia, e recomendamos também que isso não se faça quando se trabalha com previsões futuras de energia. Por quê? Porque a correção da tarifa de energia, ela usa vários índices que não são somente os índices de mercado financeiro. Ela usa índices de recuperação de ações de ICMS, PIS/COFINS, ela usa índices de investimentos que ela fez em infraestrutura, ela usa devolução de recursos de Itaipu, ela usa devolução de recursos que eram para ser investidos e de fato não foram alocados. Então vejam que tem uma série de premissas aqui que fogem do nosso controle e fogem da nossa capacidade de previsibilidade, de entender qual que vai ser esse preço futuro. Então, recomendação Cogecon: jamais trabalhem com perspectiva de preço a futuro que não seja o preço real, ok? Isso na prática não costuma dar certo. Se você olhar no horizonte de 10 anos, legal, vai ser 9%, é o que aconteceu nos últimos 10. Mas você não pode pegar e aplicar isso para todos os anos, porque sim, haverão oscilações, não é podem, haverão oscilações. Portanto, sempre trabalhem com o preço ofertado e não façam projeção futura de oferta, ok? Bom, em termos de prazo de contrato, qual que é o prazo do nosso contrato? Nosso contrato é de 10 anos. Tá? A gente oferece o contrato de 10 anos com uma condição de renovação automática para mais 10 anos. Okay? Então essa é a nossa condição de oferta de prazo. A gente entende que é um prazo razoável para você cobrir o payback da usina, ou seja, para você conseguir, né, ter o recebível a longo prazo, para que você garanta, né, o recebimento do recurso para você pagar o teu investimento, né? E é um cenário que a gente consegue ter alguma previsibilidade de alterações de mercado ao longo desses anos. Então, nossa sugestão, nosso contrato padrão, oferta de 10 anos. E mais importante, o contrato passa a valer, a vigência do contrato, a partir do início da injeção da energia, e não do início da assinatura do contrato. Ou seja, você assinou o contrato hoje e a usina passou a operar daqui 3 meses, o prazo de 10 anos ele começa a contabilizar do primeiro dia da injeção de energia na rede. Então é a partir daí que a gente contabiliza o prazo. Então não se preocupe, se você fechou o teu contrato hoje, a tua usina demorou 6 meses para rodar, você não perdeu 6 meses de contrato. O contrato passa a valer só quando você injetar energia. Até lá o contrato está válido, está ali, mas não está vigente ainda a questão do prazo. As condições de cumprimento estão absolutamente vigentes. A Cogecon não pode sair desse contrato, nem você pode sair desse contrato, né, porque de fato ele está vigente. Porém, o prazo dele passa a ser contabilizado a partir do início de operação da usina. Bom, outro ponto bastante importante aqui. Fechei o contrato da minha usina e ela foi inviabilizada por qualquer motivo. Não conseguiu dinheiro, não consegui licença, não consegui alvará, enfim, por qualquer motivo a usina ela foi definitivamente inviabilizada. Neste caso,
Se a usina for definitivamente inviabilizada, o contrato pode ser rescindido sem ônus. É claro que ele vai ser rescindido, né, entendendo que a usina não entrará em operação mais. Veja bem, ela não entrará em operação. Não é uma mudança de mercado, não é uma mudança de locação, ou seja, se eu sair da Cogeco e for para outra empresa, não é essa situação. É no caso em que a usina definitivamente não entra em operação. Neste caso, o contrato pode ser rescindido sem ônus, ou seja, caso você não consiga entrar em operação, não se preocupe. A Cogeco não vai lhe cobrar qualquer tipo de multa sobre essa situação. Ok? É importante deixar isso bem claro porque a formalização do contrato com maior antecedência permite que você se planeje com maior antecedência e que você tenha uma segurança de recebível, né, depois que você começar a gerar energia e até com os compromissos que você firmou. Então te dá uma segurança ter um contrato com a Cogeco e também te dá uma segurança saber que se eventualmente a tua usina não entrar em operação, você não vai ser penalizado por isso. Ok? Bastante importante deixar isso esclarecido. Bom, pessoal, esses eram os principais esclarecimentos que eu tinha aqui para passar para vocês. Eu vou abrir agora para perguntas e eu vou respondendo ali ao passo que eu for lendo as perguntas, ok? Bom, vamos lá. Temos aqui uma pergunta. A live ficará salva? Sim, a live vai ficar salva, então a ideia é que a gente até faça algumas divisões aqui desses tópicos para que fique mais claro o esclarecimento dessas dúvidas. Ok? Pergunta do Júnior aqui. Biooptante, com usina de 75 kW, está sendo obrigado a pagar demanda? Não. Por enquanto não está sendo obrigado a pagar demanda, ok, Júnior? Existe uma perspectiva de que as concessionárias elas vão fazer a troca dos medidores para que a gente tenha medidores bidirecionais e a partir dessa troca dos medidores, aí sim possa haver qualquer tipo de cobrança, tá, de demanda para 75 kW. Mas hoje não está sendo cobrado qualquer tipo de custo de demanda, o que está sendo cobrado é a tarifa mínima. Tá? E deixo bem claro, qualquer custo de demanda só poderá passar a ser cobrado se houver a troca dos medidores para ter a medição da demanda. Não vai haver nenhum tipo de cobrança estimada da demanda. A ANEEL até tentou fazer uma conta nesse sentido, mas isso não passou. Tá? Então, primeiro, tem que haver a troca do medidor para depois haver a cobrança de demanda e hoje não há cobrança de demanda. Tá bom? Deixa eu só subir aqui. Pergunta... Ludiero, temos uma usina sendo construída na concessionária Cooperluz. Vocês conseguem comercializar essa energia na RGE? Sim, Ludiero, nós conseguimos hoje sim fazer a compensação desta energia na RGE. Tá? Deixo claro a vocês que a RGE ela ainda está num processo de adequação do sistema dela. Tá? Somente no último mês que ela conseguiu minimamente fazer a compensação da energia nas unidades consumidoras que tem compensação na própria RGE, ou seja, geração e compensação na própria RGE, ela conseguiu agora só fazer o ajuste, ela chegou a ficar 4 meses sem faturar, então foi um caos aqui, mas agora ela está se ajeitando e ela se comprometeu até o final do mês a ter essa questão de compensação da permissionária, como é o caso da Cooperluz, compensando na RGE até o final de julho. Então, o dinheiro, objetivamente falando, sim, tá? Nós podemos fazer a compensação dessa energia na RGE, ok? Fabiano, fala em relação ao fio B. Fabiano, a gente pode fazer uma live específica sobre o fio B, tá? Porque envolve um cálculo um pouco mais específico, tal, é algo que a gente precisa abrir um pouco mais em detalhes, mas resumidamente falando, para as usinas que não pegaram a regra de transição, ou seja, aquelas que estão entrando em operação agora, nós temos que fazer a aplicação do desconto do custo do fio, né, que hoje ele deixa de ser compensado na fatura do consumidor que recebe o crédito. Então, de fato, para quem entrar em operação agora, existe esse impacto do fio B, que a gente pode detalhar melhor lá na frente, mas
o que eu costumo dizer de uma forma bastante, digamos assim, simples para o mercado entender. Para aqueles que têm aplicação do fio B, a única diferença é que eles vão ter um reajuste ao longo dos anos menor, porque a aplicação do fio B ela varia de 4 a 6% ao ano, né, ao longo do tempo, cumulativamente. E você tem um reajuste de energia também nessa faixa, um pouco acima disso. Então, para aquelas usinas que hoje têm uma oferta de energia nesse patamar, elas vão ter, na verdade, uma estabilização desse preço ao longo dos anos, com reajustes um pouco menores, mas com certeza com a viabilidade da usina acontecendo, não tão grande quanto das anteriores, mas também muito boa com essas aqui, porque a gente precisa lembrar também que o custo da placa baixou, né? Que a gente vem aí agora com a TUS de G sendo aplicado em vários estados. Então, apesar de você ter uma aplicação do custo do fio, você tem vários outros benefícios, como redução do CAPEX e redução do custo de demanda, que compensam essa situação, tá? Vamos lá, Gustavo. E se a Cogeco não pagar, o gerador recebe multa em quais condições? Gustavo, não entendi. A Cogeco, ela tem as condições no contrato dela de que se eventualmente houver qualquer tipo de atraso no pagamento, ela incorre sob multa e juros, né? E a partir de um determinado prazo pode ser aplicado a multa rescisória, que é uma multa ali que é bastante razoável, né? Para que de fato tanto o gerador quanto a Cogeco, numa eventual inadimplência de contrato, aqui a gente está falando de inadimplência, de fato, né, haverá uma compensação por isso. Então, no nosso contrato, se a Cogeco não pagar, tá, além da aplicação da multa e juros pelo atraso dessas faturas que não foram pagas, poderá também, na sequência do atraso, né, haver a rescisão do contrato com a aplicação da multa, tá, pelo gerador contra a Cogeco, ou seja, haverá sim uma compensação por esses atrasos, tá? Apesar de deixar muito claro, a Cogeco nunca atrasou o pagamento de um gerador, ok? Essa é uma das nossas maiores bandeiras, a pontualidade e a solidez, ok? Em caso de consumidores do grupo A com demanda contratada, existe algum empecilho para a venda? O valor de demanda descontado do recebível? Marcos, não existe nenhum empecilho, tá? O tratamento do grupo A para o grupo B, no caso da compensação do crédito, é igual, é o mesmo, tá? Não muda, então não existe nenhum empecilho. Pelo contrário, a gente até gosta de trabalhar mais com o grupo A porque tem um volume de energia um pouco maior, né? E a gente acaba tendo acaba sendo mais fácil. E o valor da demanda ele é descontado sim do recebível, tá? Então, como essa unidade consumidora ela está em nome da Cogeco, tá? Nós fazemos o pagamento, né, dessa fatura de energia e descontamos do recebível de locação, certo? João Vitor, bom dia. Alguma parceria ou convênio da Cogeco com alguma instituição financeira que facilite o financiamento e tenha juros melhores do que os aplicados no mercado? João, nós temos sim algumas parcerias para fins de financiamento, tá? Entre em contato com a gente que a gente vai estar direcionando esse assunto aqui para o pessoal que cuida dessa área. Tá? Tem taxas bastante interessantes para quem tem interesse em financiar. Claro que sempre que há um financiamento existe uma burocracia, não é tão rápido quanto se você fizer uso do capital direto e também, né, como você vai pagar algum juro, ela não tem a mesma rentabilidade do que um projeto que tem aplicação de capital direto, né? Mas sim, temos algumas linhas aqui que estão sendo desenvolvidas e a gente vai ter um prazer enorme de te apresentar isso. Então entre em contato com a gente que a gente vai falar um pouco mais com mais detalhes. Também quem quiser, fica à vontade para entrar em contato com a gente que a gente vai falar sobre esse assunto. Tá? Como é o processo de homologação? Cogeco ou o integrador realiza o processo? Vamos lá. A gente vai fazer acho que uma live específica sobre isso, tá? Mas, especificamente falando, o processo de homologação acontece da seguinte forma. A gente faz, depois que é assinado o contrato, as usinas entram num fluxo, tá, de acompanhamento de entrada de operação. Então, a gente passa por uma área de acompanhamento desse projeto, em que a gente vai estar entendendo exatamente em qual etapa está o projeto. Tá? Deixo muito claro que a parte técnica de conexão, a parte de aprovação do projeto, a parte de projeto de rede,
todas essas questões que envolvem a parte técnica não são de responsabilidades da Cogeco. Tá? Você precisa contratar um profissional específico para desenvolver esses projetos para você e uma empresa para fazer a execução disso. Tá? A Cogeco ela vai fazer o acompanhamento desse projeto para que depois que houver a aprovação da rede e da cabine de medição, a gente faça imediatamente a troca de titularidade dessa usina para que todo o crédito gerado ele já seja compensado para unidades da Cogecon. Ou seja, a partir do primeiro quilowatt que essa usina injetar na rede, ele já esteja apto, né, a ser contabilizado na performance do contrato e você esteja recebendo isso. Né? E aí todo esse processo de homologação na concessionária, das unidades que vão receber o crédito, todo esse processo junto à concessionária, todo o processo junto aos cooperados que vão receber o crédito, todo o processo de cobrança, faturamento, alteração de UC, é tudo de responsabilidade nossa. Vocês nem vão saber para onde está indo o crédito. A única preocupação do gerador aqui é performance de geração. Ponto final. O resto deixa com a gente. Tá bom? Bom, vamos lá. Processo de homologação HB. Bom dia, Roberto. Tudo bem? Alguma indicação de melhor regime tributário para os 75 kW? Alguma isenção de imposto? Vamos lá. No caso de usinas de 75, elas são enquadradas, né, como empresas ou no Simples ou no regime como microempreendedor. Né? Neste caso, você tem uma alíquota fixa de 7%, tá? E que é a taxa mais barata do mercado. Então, como você não vai, uma usina de 75, você não vai extrapolar o limite de faturamento do Simples, o melhor enquadramento para esse tipo de usina, de fato, é você trabalhar no Simples. Sugestão aqui, nunca trabalhe na pessoa física, tá? Esses contratos de locação, porque eventualmente se você emitir um recibo na pessoa física, você vai ser tributado na pessoa física e é a tributação mais cara que nós temos, 27,5% de IR, tá? E sempre trabalhem com o CNPJ no Simples, se possível que você se enquadre, porque às vezes, como você já tem outras empresas já no regime presumido ou no lucro real, você não pode mais ser Simples. Mas o mais barato nesse caso, né, o que mais compensa é você ter uma empresa no Simples, tá? Vai pagar aí na casa de 7%. Tá? Tiago, bom dia. Pagamento na fatura de energia da unidade geradora, microgeração, será de total responsabilidade da Cogecon sobre o pagamento de demanda principalmente? Sim, Tiago. Na verdade, a responsabilidade pelo pagamento é da Cogecon, de pagamento, de efetuar o pagamento, mas a responsabilidade financeira por esse valor é do gerador. Então a Cogecon vai pagar esse título, porque também esse título está no nome dela, né? A unidade consumidora titular da geração está em nome da Cogecon, e aí nós vamos pagar isso, vamos debitar do recebível deste contrato de locação. Tá? Bom dia. Existe dimensão mínima de usina para a Cogecon realizar a comercialização de energia? William, nós trabalhamos aqui com uma demanda mínima, tá, de 40 kW de potência, tá, instalada. Por que isso? Porque uma potência muito menor do que isso acaba trazendo um volume de energia pouco relevante que acaba não compensando a operação. Então o mínimo que a gente trabalha hoje são 40 kW e nós pedimos também que, além de que haja um mínimo de operação, de que essa geração ela seja maximamente dedicada, né? Ou seja, que ela seja dedicada à injeção dessa energia para fins de performance do contrato de locação. Às vezes a gente encontra alguns casos que existe um consumo interno muito alto, né? E aí, de fato, esse excedente ele acaba interferindo muito na performance, porque como a maioria do consumo ele acaba ficando na UC, lá, a quantidade de energia exportada para fins de performance ela acaba sendo muito pequena. Então, de fato, a compensação ela não faz muito sentido aqui para nós. Então, o que a gente fala é o seguinte: mínimo de 40 kW com pelo menos 50% da geração, né, sendo exportada na rede, com 50% de excedente. Tá? Ludiero, pode-se comercializar somente o excedente? Por exemplo, tem uma casa no interior, coloco 275, lá uso 300 kW
e sobra 12 mil kW. Posso alocar essa usina para vocês? É a mesma resposta para o William, tá, Ludiero? No caso aqui, como você usa só 300 kW, você vai ter aí um excedente bem grande, né, bem acima dos 50% que eu falei. Então, de fato, sem problema nenhum, você pode fazer alocação para a gente, tá bom? Você vai receber por tudo aquilo que você injetar. Vitor, como estão as recusas de concessionárias em relação aos acessos e como podemos nos proteger legalmente? Vitor, esse é um assunto extremamente delicado, é um problema nacional que a gente enfrenta com as concessionárias, e aí a gente tem dois tipos de justificativa, né? O primeiro é uma limitação estrutural mesmo, né? A gente precisa admitir que a GD ela trouxe um incremento de geração, um incremento de novos pontos de conexão que não estavam previstos nos próximos, talvez, 50 anos de previsibilidade das usinas para os próximos anos. Então, de fato, existe uma ausência de infraestrutura, uma limitação disso, e aí assim, a gente não tem a quem culpar, a não ser esperar para que, de fato, ela se adeque a isso. E o segundo ponto é, de fato, uma resistência e uma criação de barreiras que fogem ao cumprimento da lei, né, nos termos de fato, permitir essas conexões. Aí, nesses casos, né, a gente tem agido hoje de uma forma institucional através das organizações, né, a BSolar, a BGD. Eu sou diretor de GD da Abra-PCH, então a gente trabalha junto à ANEEL para que, de fato, regulatoriamente, a gente consiga, né, enfrentar esses casos e resolvê-los, né, da melhor forma possível. Mas confesso a você que não é uma tarefa simples, não é uma tarefa fácil. Todos os dias vem aqui casos parecidos aí com o teu, no sentido de que houveram reprovas sem justificativa da concessionária, houveram reprovas que são ilegais do ponto de vista de cumprimento da lei, houve uma reprova sem a indicação de um novo ponto, né? A gente sabe que isso está acontecendo, tá? E a gente tem atuado para coibir isso, né? E eu acho que quanto mais a gente se unir para conseguir fazer isso mudar, melhor fica, tá? Então, sugiro aí que vocês, né, todos vocês se filiem a uma dessas associações, porque é através delas que a gente consegue regulamentar e fiscalizar melhor a questão junto às concessionárias, apesar de que não é na velocidade e da forma como nós gostaríamos que fosse. Tá? Júnior, tem um cliente meu que é B-optante com cabine de 112,5, porém é B-optante. Celesc começou a cobrar demanda referente à potência de inversor de vários B-optantes. Júnior, de fato, é o que está acontecendo. A ANEEL, na resolução 1059, ela colocou o entendimento que para você ser B-optante, você, no caso de ter compensação de energia, né, você precisa de fato pagar demanda. O caso do B-optante, ele é específico para consumir energia e não para injetar energia. Então, de fato, hoje está sendo aplicado essa cobrança de demanda caso você queira manter, né, a sua injeção de energia para fins de compartilhamento. Se você quiser só consumir energia ou ser um alto produtor de energia somente, você pode continuar sendo B-optante, tá? Mas isso foi uma questão aí que a ANEEL colocou e não tem como a gente contrapor o que a Celesc está fazendo. Tá? Marcos, em caso de avaria da usina por fatores externos, ventania, até a seguradora cobrir os custos e a usina voltar a funcionar, há alguma penalidade para o gerador? Não há, Marcos. Nesse caso, o que acontece? Como o pagamento se dá pela performance, nesse mês você vai ter uma performance muito baixa, né? Em caráter de exceção. Então, o que vai acontecer é que você vai receber uma quantidade muito pouca pela performance que você teve no mês, que foi afetado por esse problema. Mas não se preocupe, que você não vai ser penalizado pela energia que você deixou de injetar. Ok? Maxi Solar, Paranavaí. Quais documentos a enviar para ser aprovado junto à Cogecon? Envie esses documentos por quais meios de comunicação? Maxi, é o seguinte, quando a gente envia a proposta comercial e existe o aceite, na sequência a gente manda uma lista de documentos que são necessários para que de fato a gente possa fazer a confecção do contrato, tá? Não é nada muito além daquilo que o mercado está acostumado. Basicamente, cartão CNPJ, dados de quem vai fazer a assinatura do contrato e alguns dados da usina,
ok? Esses dados da usina, eles podem ser enviados através da proposta de fechamento lá da venda da usina, isso serve para nós, pode ser enviado o parecer de acesso, enfim. Aí a gente pode entender a forma que é mais fácil para vocês, mas de fato, depois que existe o ok em relação à proposta comercial, a gente envia a lista de documentos, ok? Mas são documentos simples, o processo é bem fácil de ser implementado, tá bom? O dinheiro, uma usina de 500k, a demanda é paga pela Cogeco ou pelo proprietário? Isso vem descontado do valor pago ao locatário da usina? O dinheiro, numa usina de 500k, a demanda é paga pela Cogeco e é descontado do contrato de locação, ok? Então é um custo que acaba ficando para o gerador. HB, o pagamento da demanda e eventuais valores referentes à fatura da concessionária faz o pagamento antes do repasse para o dono da usina ou ele tem que fazer depois? O pagamento é antes, tá? Porque nós fazemos o pagamento da fatura e descontamos da fatura de locação do mesmo mês. Então, fiz a geração de janeiro, veio a demanda de janeiro. Referente ao pagamento da locação de janeiro, vai ser descontada a demanda de janeiro. E assim sucessivamente, mês a mês. E se a Cogeco não pagar o gerador, recebe multa? Essa aqui eu já respondi lá em cima. Sim, recebe multa, sim. Minha pergunta é quase a mesma do gerador na Coprel e na Cogeco também. Coprel também. Coprel hoje é uma permissionária de energia, então sim, a gente consegue fazer a compensação na RGE. Todas as permissionárias de energia do Rio Grande do Sul hoje nós conseguimos fazer compensação, ou na RGE ou na CPFL, antiga CE, né? Tem um parecer de acesso criado para autoconsumo. Você pode mudar para GD? Sim. Basta que a gente troque a titularidade para o nome da Cogeco, sem problema nenhum. Tá? Como estão as recusas das concessionárias em relação aos acessos? Tá, isso aqui eu já respondi. Vou achar um pouquinho aqui. Matheus, quanto estão pagando por quilowatt-hora? Isso depende da concessionária, tá, Matheus? Depende da concessionária, depende da potência da usina, depende da fonte energética. Então, recomendo que você entre em contato aqui com a gente, que a gente vai te direcionar para o representante da região e aí você, de fato, vai poder ter uma oferta firme aí da tua energia, tá bom? Emerson Ballarim, o excedente poderá ser comercializado no Mercado Livre? Não. Primeiro que não existe excedente nesse mercado, tá? Como a Cogeco faz a alocação da performance da usina, ela faz a alocação e paga por tudo aquilo que foi gerado. Então não tem excedente nesse caso, né? O excedente já foi adquirido pela Cogeco e de fato ele vai ser alocado nas unidades consumidoras cooperadas. Então não há o que se falar aqui de excedente para o gerador, porque tudo que ele gerou no mês ele recebeu. Tá? Qual a interferência da abertura do Mercado Livre no contrato? Nenhuma. Primeiro que o Mercado Livre ele tem uma negociação diferente da geração distribuída. Tá? No nosso caso aqui são usinas 100% dedicadas a GD e não existe nenhuma relação ou correlação com o Mercado Livre, não existe nenhum dispositivo também que permita abrir esse contrato para renegociação no caso, né, de haver uma alteração de Mercado Livre. Então não se preocupem com essas alterações que estão se falando em Mercado Livre, porque eles não alteram o modus de operandi dos nossos contratos aqui, porque a gente está falando de outro mercado. O Mercado Livre é um mercado que trata de usinas de maior potência, com clientes de maior consumo, ou seja, é um outro nicho de mercado que a gente está falando quando fala em Mercado Livre. Aqui no caso a gente está falando de usinas de pequeno porte para o setor elétrico, né? Eu sei que para muitos é grande, e são grandes mesmo, mas para o setor elétrico são usinas de pequeno porte para consumidores de grupo B, que não serão afetados pelo Mercado Livre no primeiro momento e não há também perspectiva de serem afetados no Mercado Livre nem a médio e longo prazo. O consumidor B1 e B2, por exemplo, não tem qualquer perspectiva de abertura de Mercado Livre e mesmo o B3, em que há uma perspectiva em 2026, não tem nada confirmado. Ou seja, é muito claro que haverá uma distinção de geração distribuída para consumidores de pequena escala, tanto consumidores quanto geradores, e Mercado Livre para consumidores que a gente chama de varejistas, né, aqueles que têm um consumo maior de energia, tá bom? Vamos lá. Como estão os cenários de viabilidade das usinas quais pagam demanda contratada? Marcelo, como estão os cenários de
viabilidade de usinas acima de 75 kW, como 150, 300, e quais pagam demanda contratada e depois pagarão demanda de geração. Vamos lá, Marcelo. Todas as usinas acima de 75 kW hoje pagam demanda, né? E elas vão ter a mudança para TUS de G a partir da revisão tarifária, né? Que cada concessionária, a cada 4 ou 5 anos, ela faz a revisão tarifária. Então, a gente precisa olhar qual concessionária você está trabalhando para conseguir te posicionar exatamente qual que é essa data de aplicação da TUS de G, tá? Eduardo, pode ser usado o MEI para vender energia para a Cogecon? Com certeza absoluta, sem problema nenhum, tá? Mauri, vou baixar um pouco mais. Daniel, para RGE e Creluz, me passa o valor, por favor. É o mesmo para ambas, tá? Entre em contato com a gente aqui que a gente manda para você, tá bom? Pergunta boa do William aqui, ó. O pagamento é feito de duas formas, fixa e performance. Nesse caso, tem que ser feito duas notas fiscais diferentes? Não, William, é feito uma nota fiscal só. Vamos lá. Como eu falei lá, nós temos um contrato de valor fixo e que este valor fixo ele é ajustado pela performance. Então, vou dar um exemplo para você. Vamos supor que a gente tem uma usina solar com 22% de fator de capacidade, né, que é a performance estimada dele, e que por essa performance de 22 a gente vai pagar hipoteticamente R$5.000, tá? Então vamos supor que num determinado mês a performance dela foi 5% acima do 22%. Então, além da parcela fixa do que você vai receber um adicional de 5% variável, tá? E aí você vai emitir uma única nota fiscal, um único recibo, né, referente a esse valor, né? Porque a gente vai ter passado para você o valor antes, né? Você já vai saber antes. Então você vai emitir uma única nota fiscal, tá bom? A geração de energia solar tem uma variação maior que 50% entre inverno e verão aqui no Rio Grande do Sul. Como fica isso no contrato, já que citou uma variável de 20% no contrato? Veja, Vitor, eu citei um exemplo, tá? De fato, se você pegar o mês de janeiro, um mês lá de inverno, você vai ter uma redução nessa geração que é de 50% com base no FC, né? Então não é com base na capacidade total da usina. Mas não se preocupe, esse 50% vai ser aplicado da mesma forma como 20%, tá? Eu só dei o exemplo do 20% ali, hipoteticamente, mas se for essa diferença, vai receber da mesma forma, tá bom? Júnior, demanda de geração na Celesc TUS de G tem previsão de começar a ser aplicada? Se eu não me engano, Vitor Júnior, TUS de G na Celesc a partir de 2025, agosto de 2025, tá? André, a Cogecon pode rescindir o contrato antes de vencimento do mesmo? Qualquer um dos players, tanto o gerador, né, tanto a Cogecon quanto o gerador, podem rescindir o contrato antes do vencimento, desde que paguem a multa de rescisão contratual. Tá? Então, condições normais de mercado. Se quiser sair do contrato, tem que pagar a multa. Tá bom? Vou responder mais duas aqui para a gente fechar, porque já estamos com 1 hora de live. Tá? Lucas Piovesan, nos 3 primeiros... Deixa eu ver... Grupo Eletrosul. O contrato com o cliente é autenticado no cartório? No caso aqui, nós usamos assinatura eletrônica, tá? Então, não há autenticação no cartório, até por uma questão de agilidade no processo, mas tem valor jurídico legal tal qual, ok? Então, engenheiro Lucas Dalmolin aqui, para a gente fechar. Vocês fornecem alguma análise de viabilidade, né? Lucas, no caso aqui, nós temos até um modelo pré-concebido, mas a gente faz uma análise conceitual, tá? E a gente disponibiliza o material para que o integrador ou o gerador possam fazer os seus cálculos. Por quê? Porque é muito delicado, né, o input de cada uma dessas situações e cada um tem as suas premissas. Por exemplo,
Inflação energética, considera ou não considera? E se considera, considera quanto? Né? Custo de implantação do sistema, quanto vai, qual que é o investimento? Né? Insolação, nível de insolação, qual que é? Então veja que são situações muito delicadas para a Cogecon determinar qual que é a viabilidade de um determinado projeto. O que nós fazemos? Nós damos as diretrizes básicas para que vocês façam as suas estimativas e com base na oferta da Cogecon, que essa sim é firme, vocês podem fazer a previsão, né, de viabilidade desses empreendimentos. Tá? Mas nós não fazemos a análise de viabilidade em si. Tá? Pessoal, todas as perguntas vão ser respondidas posteriormente. Tá? A gente teve muitas perguntas aqui. Vou me limitar aqui a 1 hora para a gente não ficar muito tempo, tá? Até porque eu sei que vocês têm os compromissos de vocês. Então, agradeço muito pela presença de vocês. A gente vai fazer outras lives aí na sequência, tá? Então, até se vocês quiserem sugerir temas aí, a gente está super aberto. E a gente vai responder tudo aqui para vocês. Se puderem dar o like de vocês aí, ajuda bastante a gente também, tá bom? Obrigado. Contem sempre com a Cogecon para estar auxiliando vocês aí no desenvolvimento dos projetos de vocês, tá bom? Um grande abraço, excelente final de dia e excelente final de semana.